Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Danilo vai ou não ser jogador do Palmeiras? Já contei para vocês que depois do último confronto entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, Palmeiras entrou em contato e fez uma força-tarefa para tentar avançar com o staff do jogador. Volante de 24 anos de idade que vive fase excelente. Ele é artilheiro do Botafogo na temporada, mesmo jogando na função de volante. Mas há dois enormes entraves que hoje praticamente inviabilizam um acordo. O primeiro deles, John Textor precisa vender jogadores para tentar salvar a condição financeira catastrófica do Botafogo, mas vai dar preferência para a transferência de atletas para o exterior. A avaliação de que não é inteligente reforçar rivais no futebol nacional. Além dessa questão, há um problema relacionado ao número de jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe, um atleta só pode defender um outro clube no Campeonato Nacional desde que dispute pelo primeiro clube no máximo 12 partidas. Pois bem, Danilo já tem 6 jogos no Brasileirão. E até a parada para a Copa do Mundo, na metade do ano, vão restar ainda 10 jogos a serem disputados pelo Botafogo. Isso significa que o Danilo, para ser comprado pelo Palmeiras na metade do ano, poderia disputar no máximo 6 das 10 partidas programadas. Não dá para imaginar o Danilo sendo poupado ou ficando de fora de 4 jogos. Então, por conta de todas essas questões que eu citei, hoje há pessimismo no Palmeiras em relação à compra do Danilo. Jogador super interessante, cujo salário é de R$1,5 milhão por mês. Dá para dizer que o Danilo não vai forçar a barra para deixar o Botafogo, especialmente depois que teve todos os seus salários, direitos de imagem e luvas pagas. Tô imaginando que o futuro do jogador deve ser o futebol europeu. Levar a gente, né? Vamos falar do... eu quero saber do Casimiro e do Fabinho, Bruno Andrade. Antes da gente falar do São Paulo também. Bora lá. Aliás, é uma apuração que surge primeiro com os nossos amigos da ESPN Espanha. Enfim, a manutenção do interesse do Al-Ittihad na contratação do Casimiro. Já não é de hoje, né, que a gente fala bastante sobre o interesse do futebol saudita pelo Casimiro, que está de saída do United. Aliás, oficial, fica livre no mercado depois de terminada a temporada. Então, nossos companheiros na Espanha continuam com a informação de que o Al-Ittihad luta, projeta a sua contratação, mesmo com a mudança de dono. A gente já trouxe isso algumas vezes no Fala Fonte. O Fundo Soberano está vendendo os 4 principais clubes, já vendeu o Al Hilal, está vendendo o Al-Ittihad, e mesmo com essa mudança de direção, a nova direção ou os novos donos gostam da ideia de ter o Casimiro. Então o interesse continua real, não tem uma negociação em andamento, mas o interesse continua, só que esse interesse esbarra por enquanto no futuro do Fabinho. Até pouco tempo atrás, com o Fundo Soberano, o Fabinho estava descartado, a ideia era não renovar o contrato do Fabinho, só que com os novos donos, a ideia é renovar o contrato do Fabinho, com uma redução salarial evidentemente, vão chamá-lo para conversar muito em breve, e dependendo da resposta do Fabinho, eles avançam para a contratação do Casimiro. Acho pouco provável, até por questão de perfil, Casimiro e Fabinho juntos. São 2 grandiosos jogadores, 2 jogadores de seleção brasileira. Ao que tudo indica, os 2 estarão na Copa do Mundo. Enfim, o Casimiro é garantia, o Fabinho ainda busca a sua vaguinha. Mas, pelo que eu entendi, conversando com pessoas da estrutura ainda, dessas que permanecem no Al-Ittihad, eles não avançam pelo Casimiro enquanto não resolverem a situação do Fabinho, que também não custa lembrar, não está em negociação com o Palmeiras e que nesse momento, se sair da Arábia Saudita, não trabalha com a ideia de voltar ao Brasil. Ou roda pela própria Arábia Saudita, Médio Oriente, ou volta para o futebol europeu. Essa informação é importante porque todo dia tem aqui no chat, né? E o Fabinho... mas aí acho que a Leila já matou, né? A curiosidade. Falou para você. Foi? Foi. Respondeu pra você lá no sorteio da Libertadores. É frustrando um monte de torcedor do Palmeiras, né? Mas jogando a real, né? Não, mas é que assim, é curioso, né? O torcedor do Palmeiras, ele todo dia ele tem um jogador diferente, né? É o Wendel, Fabinho, Danilo. Ontem o porteiro do meu prédio vizinho lá me parou no meio da rua, tomei um susto. Ele, e aí, o Danilo vem ou não vem? Aí eu falei, esquece. Vem no Fala Fonte. Eu falei, esquece. Tá difícil. Aí ele ficou chateado? Ficou, né? Porque a torcida do Palmeiras cria uma expectativa, né? De informação, né? Vamos trazer informação. Hoje, o Palmeiras trabalha para trazer o Nino em maio.
né? Fim da temporada lá e tal, acertar. Há um caminho muito bem planificado com o staff do Nino para a oferta ser aceita. O jogador vê com bons olhos voltar ao Brasil, isso já é público. E agora a questão é, o que o Palmeiras espera? Um sinal verde do Zenit para efetuar o pagamento. O Zenit decidiu então, acabou a temporada, foi campeão, vai se desfazer de alguns titulares, como existe essa possibilidade. E aí o Palmeiras tem um sinal verde de que vai comprar, paga, deposita, né, fecha o negócio e aí o Nino se torna jogador do Palmeiras. Parece simples o que eu estou falando, mas é um caminho. Por quê? Existe também o Fluminense na parada. Só que o Fluminense hoje está atrás do Palmeiras nessa corrida para repatriar o Nino. Mais ou menos como foi a história do Arias. Mais ou menos como foi a história do Arias. De novo Curioso, isso. né? Que são os mesmos clubes o presidente Montenegro, e o ídolo do Fluminense. o presidente Montenegro ele deu uma coletiva na semana passada. E aí eu tive no jogo do Fluminense na... Não, é o Montenegro. O Montenegro agora virou vice, né? Tá. Teve a mudança agora. E assim, na coletiva, ele diz que mercado, ainda vamos olhar centroavantes, ainda queremos olhar atacantes e tal. Citou até o Boanga como algo que ainda não está totalmente parado, totalmente descartado. Então, assim, a prioridade do Fluminense é reforçar principalmente a parte da frente, não a zaga, nesse momento. Então, assim, o Palmeiras se vê na frente, inclusive o Palmeiras nos bastidores se vê muito bem posicionado para trazer o Nino. Então, a prioridade hoje é a contratação do Nino. Um volante, um jogador de meio campo ou qualquer outra posição bate no quê? Na oportunidade de mercado. Então, o Danilo seria uma oportunidade de mercado. Tipo assim, o Botafogo decidiu que vai se desfazer do jogador. O Botafogo não quer mais, não tem como pagar o salário. O jogador quer ir embora, o jogador quer respirar ares novos, está pensando em Copa do Mundo e tal. Tem uma grande oportunidade agora. Aí sim o Palmeiras entra na jogada, mas saindo do campo da oportunidade de mercado, o Palmeiras fazer o movimento, Botafogo, vou fazer uma oferta oficial, quero tirar o Danilo, não vai ser esse movimento que o Palmeiras vai fazer. Muito pelo contrário, o Palmeiras inclusive vê que uma convocação do Danilo, se o Danilo arrebentar nos amistosos e ganhar uma chance de estar na Copa do Mundo, aí o preço vai para as alturas. Então não tem como fazer esse movimento. Até trazendo uma informação de Danilo aqui, que inicialmente os créditos foram dados aqui ao Jornal Globo, depois eu apurei. Lembra quando eu trouxe no Fala Fonte que o Danilo e o Montoro ficaram próximos de serem negociados com o Nottingham Forest? Foi lá em janeiro, assim, que o Textor fez um movimento, Sim. Mas depois não rolou. A informação é que o Textor tentou algumas vezes negociar o Danilo e o Montoro, que são dois ativos bem valorizados do Botafogo no mercado, mas até o próprio associativo do Botafogo barrou as negociações, barrou que essas negociações avançassem. O Textor tentou ali, não vou falar por baixo dos panos, porque fica algo meio traiçoeiro e tudo mais, mas tentou para gerar o dinheiro para o caixa do clube, que está em dívida do Botafogo, em dívida no mercado. Então tentou negociar esses dois ativos por mais de uma vez, duas vezes, mas o associativo do Botafogo que barrou o avanço dessas conversas. Não está descartado, que até como o Hernan falou aqui, o Danilo pode se valorizar, pode ir para a Copa do Mundo. O Botafogo tem que fazer uma venda no meio do ano, uma grande venda, para suprir algumas carências financeiras. Está em dívida no mercado, dívida com outros clubes, dívida com alguns agentes de mercado também. Então o Botafogo precisa fazer alguma venda, uma grande venda no meio do ano. E Danilo e Montoro são dois jogadores jovens e valorizados, são os mais cotados para saírem, entendeu? São os dois melhores do time, pô. Exatamente. Então, só trazendo esses bastidores aqui, dando crédito inicialmente para o Jornal Globo. Né? E aí eu apurei aqui, confirmei a informação. Teve essa tentativa do Textor, mas o associativo do Botafogo que barrou o avanço das conversas. O Frederico Queiroz mandou aqui, mas é fim de temporada na Rússia, lá a temporada termina em dezembro. Faltam 5 rodadas. 5 rodadas para o final do campeonato russo. Tá na 25ª, lá são 30 rodadas, tá? Porque são 16 equipes. E o Zenit tá 1 ponto atrás do Krasnodar, que é o líder. A temporada acaba lá no dia 17 de maio, o campeonato. Então é essa data que o Palmeiras está aguardando. O Palmeiras... E lembrando, Vicari... Oi, Bruno. E lembrando, só desculpa interromper, mas que nessas conversas que já existiram entre Palmeiras e Zenit, especialmente pelo Nino, falou-se também rapidamente sobre o Wendel, mas sobre o Nino, há até uma promessa de facilitação
se o Zenit for campeão da Rússia. Como você disse, hoje está 1 ponto atrás, ou seja, continua na briga pelo título, mas que o interesse existe, a conversa existe, é um negócio muito concreto e que pode se tornar mais fácil, já com o interesse também do próprio Nino em retornar ao Brasil, se o Zenit for campeão da Rússia. Fala, palestrinas, fechando aqui mais um vídeo do canal com notícia para vocês, tá? Então já deixa o like aí, tá? Peço a vocês pela essa força aí pro canal. Para quem tá chegando, seja bem-vindo, tá? Esse canal aqui é do Palmeiras, notícia todos os dias para vocês, tá bom? De domingo a domingo, pós-jogo. Então, fiquem à vontade aí para estar deixando sua opinião. Fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Só não esqueça também de ativar o sininho de notificação, é importante para vocês não ficarem de fora de nada que está aqui no canal. Quem puder também tirar um tempo para estar compartilhando o vídeo com os amigos, isso é de grande ajuda aqui pro canal e a gente agradece muito, tá? Fiquem à vontade, que esse canal aqui ele foi feito para vocês, torcida do Palmeiras. Então, mais uma vez eu agradeço a preferência pelo canal. Fica à vontade. Tamo junto, forte abraço, palestra. Saiu notícia, a gente joga aqui para vocês, tá bom? Valeu!